primeiro ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver o tema 1, Estrutura e Formas do Planeta Terra, da página 49 da apostila 3. Vamos lá? A atividade é a atividade 1, Domínios inorgânicos e suas dinâmicas. Esse conteúdo aqui ele mistura um pouco com a matéria de Química, vocês vão perceber aí no desenvolver do conteúdo. 1. Para início do tema, analise as informações do quadro a seguir com os elementos essenciais da trajetória histórica e da estrutura da Terra, distribuídos nas 3 esferas inorgânicas que se manifestam na superfície. Registre as principais ideias no seu caderno. Essa atividade então vocês vão fazer no caderno e também vão responder o formulário, que será postado o link no grupo. Para responder a atividade, eu vou explicar o quadro 1, as 3 esferas terrestres, e também a imagem 1. Vamos lá? Quadro 1. As 3 esferas terrestres. As 3 esferas terrestres, interface onde as esferas se encaixam, superfície terrestre. Então, nessa tabela, tem a coluna esferas, materiais básicos, composição química predomínio, temperatura limite e estado da matéria. Vamos ver o que cada um diz. Na coluna esferas, a primeira aqui é a litosfera, referência para o relevo. Então, o que é a litosfera? A litosfera é o relevo, é a superfície terrestre, ou seja, é o chão que a gente pisa. E a litosfera, os materiais básicos que compõem ela são as terras e as rochas. E qual é a composição química dessa esfera terrestre? Ela é formada por materiais pesados, por ferro, silício, magnésio e outros. Vocês podem estar se perguntando, professor, mas as rochas não são formadas por outros elementos químicos também? Sim, elas são formadas por outros elementos químicos também. Só que, predominantemente, ou seja, em sua maioria, o que mais prevalece ou melhor, o que é encontrado mais é o ferro, silício e magnésio. E qual que é a temperatura limite? Então, na temperatura limite, para vocês entenderem melhor essa coluna aqui da tabela, eu coloquei um asteriscos e coloquei a explicação aqui do lado. Então, o que é a temperatura limite? É quando a temperatura altera o estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso. Ou seja, a temperatura ela influencia a matéria alterando a sua forma. Então, vou dar um exemplo aqui da litosfera, cerca de 700 graus. O que isso significa? O que quer dizer? Quer dizer que quando uma pedra, uma rocha, por exemplo, ela vai sendo aquecida, aquecida e aquecida, quando ela chega a 700 graus e essa temperatura continua aumentando, ela altera o seu estado. Ela, no seu estado sólido que estava, ela começa a derreter e começa a ir para o estado líquido. E em que estado da matéria eu costumo encontrar mais a litosfera? No estado sólido. Então, nós encontramos ela comumente no estado sólido. Outra esfera que forma a Terra, a superfície terrestre, é a hidrosfera, referência para a hidrografia. E qual que é o material básico da hidrografia? A água. E qual que é a composição dessa água? A composição dela é formada por materiais leves e também pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Outros 2 elementos químicos aí. Temperatura limite. A temperatura limite da água, para ela alterar de um estado para o outro, é de 100 graus. O que significa? A água ela vai sendo aquecida e aquecida também, e quando chega a 100 graus, ela passa do estado líquido para o gasoso. Mas também ocorre ao contrário. Quando a água ela começa a se esfriar, ela também vai alterar o seu estado do líquido para o sólido. Qual que é a temperatura da água para ela entrar no estado sólido? Vocês vão pesquisar para mim, descobrir e anotar na atividade. A água ela é encontrada comumente no estado líquido. A terceira e última esfera é a atmosfera. A atmosfera, referência para o clima, o material básico que forma ela é o ar. E qual que é a composição da atmosfera? A atmosfera é formada por materiais leves e que é composta de nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, entre outros gases. A temperatura limite da atmosfera, 50 graus. O que significa?
Quando o ar ele é aquecido, ele fica mais leve e a tendência dele é subir. Então, quando ele é aquecido, esse ar ele entra em movimento. Eu vou dar um exemplo para vocês daqueles balões que é tripulado, que é utilizado para fazer turismo. Quem é responsável por pilotar o balão, ele vai aquecendo o ar que está dentro dele, e aquele ar aquecido ele vai ficando mais leve. Isso faz com que o balão suba. Por quê? Porque o ar que está em volta do balão ele é mais frio e mais pesado. E como o ar do balão ele é mais leve e mais quente, ele faz com que o balão suba. Mas acontece ao contrário também com o ar. Por exemplo, quando o ar ele começa a se resfriar, ele começa a condensar as partículas de água, fazendo com que aquela água que está na atmosfera ela se congele e transforme em pequenas gotículas de água que formam a chuva. A atmosfera, o estado que eu encontro ela mais comumente na natureza, é o seu estado gasoso. Imagem 1. Na imagem 1, ela está mostrando o que? A erupção de um vulcão. Tudo que vocês estão vendo aqui em vermelho é rocha derretida, pedra derretida. E essa pedra derretida entrou no estado líquido e formou a famosa e conhecida lava. Aqui a gente está vendo a erupção do vulcão jogando lava no oceano. A imagem 1, a descrição dela é Padaroihoi, fluxo de lava na Ilha Grande do Havaí. Esse vulcão Padaroihoi, ele se encontra nas Ilhas Havaianas, mais precisamente na Grande Ilha do Havaí. Eu vou mostrar para vocês onde que está localizado. Nesse ponto destacado em vermelho se encontra a Ilha do Havaí, as Ilhas Havaianas. Só para vocês terem uma noção da localização. Aqui, essa linha é a linha do Equador. E aqui estão as Américas, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E aqui estão as Ilhas Havaianas, aqui está a Grande Ilha do Havaí e o vulcão está localizado nesta maior aqui. Com base então nas informações da tabela e nas informações da imagem, vocês vão responder as questões para mim. A número 1, ela pede que vocês registrem as principais ideias da tabela no caderno. E quais são as principais ideias da tabela? A tabela ela mostra o que? As esferas terrestres. E o que ela vai falando de cada uma delas? Como que ele vai descrevendo as características do que é composto e assim por diante. Então, vocês vão descrever a tabela para mim na questão 1. Outra informação importante sobre essa tabela é um gráfico que tem sobre ela, que é esse gráfico aqui, ó. Então ele mostra as três esferas, né, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. A combinação dessas três esferas inorgânicas, ou seja, sem vida, elas dão suporte para uma quarta esfera, que é chamada a biosfera, ou a esfera da vida. Então, ou seja, a soma dessas três gera condições para que exista uma quarta esfera, que é a biosfera. Questão 2. Considerando a análise do quadro da questão anterior e a observação da imagem a seguir, responda. A. Levando em conta a imagem 1 e com base nas transformações da matéria, o que aconteceu com a rocha? O que acontece com a rocha quando aquecida em temperatura superior a 700 graus? Pensem então o que acontece com a rocha, com a pedra, depois que ela é aquecida a uma temperatura superior a 700 graus. Questão B. A água se encontra na natureza em vários estados físicos. Quais são as temperaturas necessárias para que a água tenha seu estado físico alterado? Na tabela vocês têm um exemplo, quando a água é aquecida até... está lá marcado. Aí vocês sabem que aqueceu naquela temperatura, ela passa do estado líquido para o estado
gasoso, mas tem uma outra temperatura que faz a água passar do estado líquido para o estado sólido. Que temperatura é essa? Então vocês vão pesquisar e responder para mim. Questão C. Descreva quais são as suas sensações quando o ar está em temperatura acima de 30 graus. Então pense aí, essa resposta ela é pessoal. O que você sente quando a temperatura está acima dos 30 graus? Descreva aí quais são as sensações físicas que vocês sentem. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje foi esse. Até mais e até a próxima aula.